Aquilo que vos trago sofreu, entretanto, um pequeno ajuste no título. Passou a ser notas sobre algoritmização, percepção e ideologia. E notas porque é um concatenamento de questões aos quais depois carece uma conclusão. E essa conclusão não pode ser nunca individual, é um trabalho sempre mais abrangente, mais largo e, portanto, de natureza coletiva. Vou passar então à leitura. O desenvolvimento tecnológico atingido nas últimas décadas com o revolucionar dos meios de comunicação, sobretudo com o recurso massivo e sistemático aos instrumentos de mediação, coloca novas e reacende velhas questões. Assumindo como horizonte as implicações da tecnologia da comunicação no desenvolvimento do processo societário, propõe abordar o problema da algoritmização e o seu impacto no âmbito da comunicação, procurando assim relacionar a esfera tecnológica e a esfera ideológica, com recurso a questões que foram abordadas por alguns autores do século XX. De Thorstein Veblen, retemos a reflexão em torno da maximização do ócio na sociedade moderna. De Gilbert Simondon, o reconhecimento do processo de individuação dos elementos tecnológicos, e de Marshall McLuhan, a ênfase dada ao papel dos meios de comunicação de massas na configuração da cultura no contexto da globalização e à função protésica dos artefactos tecnológicos. A tecnologia impõe-se hoje no cotidiano e afirma-se como mediador indispensável na construção do conhecimento. O elemento tecnológico assume um papel cada vez mais relevante na configuração da cultura contemporânea. No entanto, a tecnologia não é ideologicamente neutra. É um produto histórico que, por sua vez, condiciona os processos societários. O universo dos artefactos cibernéticos estende-se dos espaços da investigação científica aos da produção, dos complexos mecanismos de controlo de meios de transporte às máquinas de entretenimento. Nos sistemas computacionais, o algoritmo constitui a base dos processos operacionais executados através de máquinas, aqui considerado enquanto o procedimento lógico que permite a representação de dados correlacionáveis, ou seja, de realizar por meio virtual a transdução entre sistemas de representação diversos. O algoritmo pode ser definido como conjunto de processos que seguem uma sequência lógica ou conjunto de etapas para executar uma tarefa. Quando se recorre a uma ferramenta de extensão da capacidade humana, usada numa função de mediação na relação do ser humano com a natureza e com os outros seres, por intermédio dos sistemas de base informática, a presença do algoritmo irá impor-se pela lógica que informa o funcionamento maquínico. Aquela imposição ocorrerá de forma subreptícia, sendo observada praticamente em todas as esferas da vida cotidiana. Operando por via de um código digital, o algoritmo está também na base daquilo que designamos por ambiente digital ou numérico e sujeita o conhecimento e o discurso humano a estas lógicas processuais que permeiam toda a computação. As chamadas redes sociais, como Twitter ou Facebook, baseiam-se em algoritmos complexos, tanto no que diz respeito ao desempenho da máquina, como no que refere ao engajamento do utilizador, sendo esta a sua faceta mais importante para a questão ideológica. Simondon desenvolve a sua teoria sobre o objeto técnico, dando especial ênfase à perspectiva relacional. Atribui especial relevo ao processo de transdução, conceito que associa ao de individuação. Segundo este autor, o ser humano mantém com as máquinas um relacionamento que assume a forma de uma transdução entre os níveis físico, psíquico e coletivo. Considera que os sistemas mantêm um certo grau de autonomia, o que implica haver entre eles um certo grau de relação. Aquela relação tende a colocá-los em sincronismo e a tendência dos sistemas será a de produzirem pequenos ajustamentos sempre que se manifestam distorções. Estes ajustamentos resultam da necessidade de autoconservação de cada sistema enquanto entidades relativamente autónomas. Transdução é um conceito que vemos aplicado tanto na física como na biologia, referindo, no primeiro caso, a transformação de uma energia numa energia de natureza diferente, como a energia elétrica, que se converte em mecânica, na amplificação sonora. Na biologia, transdução refere a um tipo de transferência genética, uma transmissão intracelular de sinais ou ainda a ação de um receptor sensorial que transforma a energia de um estímulo, mecânica, térmica, elétrica, num sinal bioquímico no sistema nervoso. Verificamos haver uma correlação, determinada materialmente pela energia sob a forma de eletricidade, entre a transdução que se observa no sistema sensorial humano e aquela que ocorre em ambiente tecnológico. Mas na comparação entre sistemas sociais e tecnológicos, Simondon assinala uma diferença essencial.
os seres vivos relacionam de forma sincrética os conteúdos introduzidos na sua memória, convertendo-os em codificação, enquanto, diz ele, na máquina, codificação e conteúdo permanecem separados como condição e condicionado. Já o conceito de individuação é utilizado por Simondon no tratamento da noção de indivíduo enquanto processo. Para Simondon, a transdução será a individuação em progresso, sendo essa a forma que toma a relação que o ser humano mantém com as máquinas. A tecnologia tende a assumir cada vez mais uma dimensão protésica que vai da extensão à substituição da capacidade humana, até chegar à sua implantação no próprio corpo, ao nível do ser individual, transformando o artefacto tecnológico em uma sua parte funcional. Como sinalizou o teórico canadiano Marshall McLuhan, este acrescento protésico acarreta como consequência a amputação da capacidade humana que o artefacto visa estender, processo que designou de necrose. As novas tecnologias impõem também a sua presença na esfera da comunicação de massas. A máquina passou assim a desempenhar um papel cada vez mais central na cultura contemporânea, numa prática de progressiva substituição do ser humano. Enquanto os chamados edifícios inteligentes procuram gerir os recursos da habitabilidade, os veículos inteligentes encarregam-se de gerir a mobilidade humana. O potencial comunicante em abrangência, volume de dados e velocidade de transmissão propiciado pelas novas tecnologias impõe-se como marca do tempo presente. A base tecnológica que promoveu no século XX a afirmação da ideia de sociedade da informação abriu caminho, no final do mesmo século, ao paradigma da sociedade do conhecimento, assumida como a utopia dos tempos pós-modernos. Entretanto, a disseminação do uso das máquinas como mediadoras das relações entre seres humanos promove o paulatino deslace das relações sociais, tanto ao nível das estruturas básicas, por exemplo, da família, como a nível institucional. Tomemos o exemplo de um dispositivo comum. O telemóvel moderno, o smartphone, é um dispositivo que combina características multimédia. Quer isto dizer, é uma máquina que opera em planos sensoriais diversos, combinando-os, nomeadamente o da audição e o da visão. O telemóvel moderno também opera ao nível das competências da linguagem e da memória, tanto no que refere ao armazenamento de dados, registros de som e imagem, como na gestão das tarefas cotidianas, com a sua agenda, o sistema de avisos, o relógio. Enquanto máquinas hoje vulgarizadas, os telemóveis são dotados da capacidade de executar os mais variados aplicativos. Combinados com o seu sistema operativo, executam algoritmos que capacitam aqueles aparelhos para o desempenho de funções que vão da comunicação ao registro de imagem, à produção de texto e seu armazenamento, da pesquisa ou do cálculo matemático ao entretenimento pueril, numa portabilidade que os transforma em próteses omnipresentes. O telemóvel é, ao mesmo tempo, uma ferramenta simples e complexa. Complexa na integração de diversas competências, mas simples ao nível do seu uso, de tal forma que a criança apreende com extrema facilidade as suas regras básicas de funcionamento. Combinando funções antes desempenhadas por dispositivos diversos, proporciona ao utilizador uma possibilidade essencial: estar conectado. Chegamos a este ponto, daremos um primeiro passo atrás. Dizia Marx, em texto frequentemente lembrado em relação ao objeto de arte, que a produção não cria somente um objeto para o sujeito, cria também um sujeito para o objeto, fornecendo-lhe a sua matéria, determinando o modo de consumo, provocando no consumidor a necessidade de produtos que ela criou originariamente como objetos. O mesmo ocorre em relação aos artefactos tecnológicos, nos quais se baseia a chamada sociedade da informação. A máquina foi considerada, no texto marxiano, tanto no que respeita ao processo produtivo, como ao seu impacto sobre o processo de alienação. Esta é uma questão que merece renovada atenção. A alienação, reforçada pela máquina no processo da divisão do trabalho, estendeu-se aos níveis mais básicos da vida social em resultado da mediação tecnológica imposta na relação entre o ser humano e a realidade circundante. Iremos focar-nos num ponto de vista que se afirmou na sociedade capitalista, nomeadamente norte-americana, ao longo do século XX, da tecnologia aplicada a funções consideradas improdutivas. A questão do trabalho improdutivo, uma matéria em discussão no âmbito da teoria da mais-valia, releva para a análise das tecnologias da informação, por um lado, porque estas se constituem numa indústria hoje determinante ao nível dos sistemas económicos dos países mais desenvolvidos, enquanto instrumento de dominação no processo chamado de globalização. Por outro lado, releva para a análise também, porque os bens produzidos se encontram totalmente submetidos e submetem-nos a nós à lógica da sociedade de consumo. Bens descartáveis, sempre na mira de um novo modelo, mais veloz, mais potente, mais divertido.
e acarretam formas de condicionamento cultural massivo em práticas que configuram um ócio individualizado, facilitador de uma imersão alienante. Em finais do século XIX, Veblen apresenta uma teoria da classe ociosa. Nessa proposta, situa a cultura do ócio como traço distintivo da aristocracia ao longo da história e assinala a sua presença nos hábitos de consumo e estilos de vida da sociedade capitalista em desenvolvimento. Veblen desenvolve uma análise de ordem psicocultural das atividades não produtivas, situando-as enquanto fatores de emulação social. Centrado na dimensão simbólica do consumo, procurará negar a divisão de classes em função da sua relação com os meios de produção, procurando diferenciar a natureza produtiva de uma atividade em função do bem produzido. Tratando-se de trabalho produtivo, o seu produto corresponderia a determinado bem material e, no caso do ócio, assumiria a forma de bens imateriais. Na sua crítica à economia política, Marx havia já esclarecido a insuficiência daquele critério, colocando a essência da diferenciação entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, não na especificidade do bem material, mas na sua relação com o capital. Dizia Marx, o que é trabalho produtivo ou não tem que resultar da análise dos diversos aspectos do próprio capital. Trabalho produtivo é simplesmente o trabalho que produz o capital. Todavia, aquela relação não se resumia nem se limitaria à esfera econômica. Dizia também Marx que o tempo livre seria tanto tempo de ócio enquanto tempo para atividades mais elevadas. E acrescentava, numa apreciação da função econômica do próprio tempo livre, este transforma o seu possuidor em outro sujeito, e é inclusivamente como este outro sujeito que ele então ingressa no processo de produção imediato. Esta asserção de Marx estabelece um ponto de contacto com a questão da individuação. Na leitura que proponho, individuação e socialização relacionam-se de forma dialética no processo de formação do indivíduo. Do tempo vivido por Marx até ao presente, o desenvolvimento da tecnologia progrediu de forma exponencial. Em A Dialética da Natureza, Engels sujeitou a ciência e a tecnologia do seu tempo a intensa perscrutação, acompanhando o esforço de apreensão do conhecimento que à época se afigurava revolucionante, tanto na esfera da tecnologia como no da filosofia. Na sua reflexão, Engels expôs a dialética enquanto método de investigação comum às várias esferas do conhecimento e, de passagem, propôs um resumo sintético num nível mais abstrato, as chamadas leis da dialética. Importa, todavia, não esquecer a esfera do conhecimento científico em que estas são enunciadas e o seu caráter necessariamente probabilístico. No prólogo a uma das edições do texto de Engels, o biólogo e pensador marxista John Haldane sublinhará o caráter não dogmático do marxismo e do pensamento de Engels. Diz Haldane, certos leitores poderão refutar a minha afirmação de que, em alguns casos, Engels se equivocou. Ele, no entanto, não me teria contestado. Tinha perfeita consciência de que não era infalível e de que o movimento operário não deseja papas ou escrituras reveladas. No entanto, afirmar o caráter não dogmático do marxismo não nos isenta de questionar a sua adequação ao tempo presente, nomeadamente quando o conhecimento científico revela tão profundas transformações. Mesmo Engels, a certo passo das suas anotações, quando se debruçava sobre a astronomia, ao afirmar a relatividade do conhecimento, dizia: se quisermos falar de leis naturais gerais, uniformemente aplicáveis a todos os corpos, desde a nebulosa até ao homem, não resta outra coisa constante e universalmente válida senão o movimento. Reflexão de Engels que nos conduz ao segundo passo atrás. Situando a questão do conhecimento numa perspectiva dialética e materialista, Lenin, na decorrência da leitura que faz da dialética de Hegel, assume o conhecimento como sendo o movimento da coisa em si em coisa para nós. Nas palavras de Lenin, essa transformação é precisamente o conhecimento. O conhecimento é, pois, dinâmico e sempre incompleto, um movimento entre o abstrato e o concreto, em que a afirmação positiva do conhecimento aponta já ao seu limite negativo. Este é delimitado pelo que permanece desconhecido. As possibilidades abertas pela tecnologia impelem o ser humano a trilhar novos caminhos. Torna-se hoje possível produzir a coisa em si, ou seja, é possível interferir artificialmente em processos de criação antes reservados à natureza. Este é um ponto propiciado pelo desenvolvimento tecnológico, no qual se manifesta a implicação ideológica do nosso problema. As possibilidades concretas de síntese ao nível da matéria, assim como da reprodução em ambiente tecnológico de formas equiparadas a sistemas vivos, colocam a possibilidade de a coisa para nós, enquanto produto previamente idealizado, anteceder a sua existência real. Aquela inversão
possibilitada hoje pela ciência, tanto ao nível da engenharia genética como da cibernética, coloca de forma incisiva a possibilidade de, nessa natureza artificialmente constituída, a ideia vir a anteceder a realidade. E por essa via sugerirá o questionamento de uma tese essencial do materialismo, a do primado da materialidade do ser sobre a consciência que o representa. Questionamento que, dando surgimento a uma ideologia de fundo pós-moderno, insistirá nos conceitos de pós-humano e transhumano. Momento para procurar um possível passo em frente. Confrontado com o desenvolvimento tecnológico e o impacto desse mesmo desenvolvimento na sociedade, muitas são as áreas científicas em que as formulações produzidas pelos fundadores do marxismo requerem aprofundamento. Essa foi a tarefa assumida nesses termos por muitos cientistas soviéticos logo na primeira fase da Revolução de Outubro, como é patente nos escritos de Vygotsky, Voloshinov ou Bakhtin, para referir apenas alguns dos nomes ligados às áreas da psicologia e da linguística. Após o fim das experiências socialistas na Europa e na ex-União Soviética, o debate em torno do marxismo assumiu contornos derrotistas. A racionalização dominante subsequente de pendor académico procurou traçar caminhos apontando para a inevitabilidade do pós-marxismo. Uma dessas correntes de pensamento irá designar-se por novo materialismo ou materialismo analítico, enquanto outras afirmam contestar uma dominância do pensamento ocidental no marxismo e procuram focar o seu campo de intervenção com recurso a metáforas geográficas. Correntes que apresentam como traço comum o desconsiderar a priorístico da dialética. No entanto, a história não se detém e, mesmo em fase de refluxo, muitos movimentos e partidos revolucionários mantêm uma orientação marxista, dialética e materialista. Prosseguem o seu caminho experiências sociais orientadas com base no pensamento legado por Marx e Engels, representando, todavia, características muito diversas, como ocorre, por exemplo, em Cuba ou na China. A diversidade histórico-cultural é, aliás, explicitamente reconhecida por Marx, prevendo que esta se manifeste na forma de construção do socialismo, dizendo algo que hoje atrai a nossa atenção, citando: é muito provável que o socialismo chinês se assemelhe ao europeu, como a filosofia chinesa ao hegelianismo. Em conclusão, ao longo do século XX, a tecnologia apresentou um desenvolvimento profundo ao nível das formas de comunicação, com o surgimento dos dispositivos portáteis e das redes de comunicação, da televisão por cabo à internet, onde a conectividade constitui um traço determinante trazido para a esfera social sob a forma de redes de comunicação permanentes, a conectividade tornada tão banal como indispensável. A realidade virtual, construída por meio informático, aproxima-se da realidade vivida cotidianamente, esbatendo as fronteiras desta e do mundo da ficção. Os algoritmos com que se elabora a realidade virtual manipulam também a percepção da realidade viva. Os ambientes ficcionais, nos média e no jogo de interação com a máquina, acabam por condicionar o comportamento humano, influindo determinantemente no processo de individuação e modelando culturalmente a sociedade global. A ampliação do instrumental teórico marxista e a sua adequação às novas realidades é necessidade que se afirma de forma constante em resultado do desenvolvimento do processo histórico, do desenvolvimento da tecnologia e da ciência, por exemplo, no âmbito da comunicação. Desenvolvimento esse que transporta para o terreno teórico contradições que a realidade evidencia. Algumas questões abordadas ao longo do século XX por Veblen, Simondon e McLuhan revelam-se ainda hoje pertinentes, e o seu conhecimento será relevante para o esforço de entendimento da sociedade contemporânea e dos problemas reconhecidos no âmbito da sociedade capitalista. Mesmo quando expressas num pendor idealista e ainda que veladamente antimarxista, aquelas questões contribuem para o reconhecimento da dialética que se estabelece na relação entre individuação e socialização, processos que interagem na formação integral do indivíduo. Mas, embora a globalização capitalista corresponda hoje a uma tendência dominante, não será essa a única realidade a considerar. Afirma-se a necessidade de um estudo aprofundado do conhecimento científico, bem como do pensamento crítico, produzidos no quadro das diversas experiências históricas do socialismo, nomeadamente da ex-União Soviética, de Cuba e da China, na diversidade de caminhos possíveis para o ideal comum. No entanto, diversidade essa que também requer unidade na ação. Obrigado pela vossa atenção.